Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Criminal Queen, esse espaço de debate sobre criminologia, direito, processo penal, sobre o sistema penitenciário brasileiro e o episódio de hoje com essas três figuras incríveis que vieram hoje debater esse livro, Execução Penal Banal Comentada, do professor Luciano Tourinho, da doutora Paloma Gurgel e do Márcio dos Santos Nepomuceno. O mais incrível é que essa obra foi escrita do cárcere por alguém que está há 28 anos privado de liberdade e foi escrito a partir de bilhetes. Vamos falar um pouco dessa obra e do quanto ela é desafiadora no sentido de exprimir o que representa a liberdade de alguém que escreve através de bilhetes e coloca a sua visão de mundo e de cárcere de 28 anos dentro do sistema penitenciário. Para debater sobre esse tema, hoje nós estamos aqui com o meu querido amigo, professor Ciro Darlan, um magistrado que, ao longo de toda a sua carreira, distribuiu humanidade dentro do sistema de justiça brasileiro. O meu querido amigo de longa data, professor delegado de polícia, delegado é para soltar, Orlando Zacconi, alguém que foi delegado de polícia no Rio de Janeiro e com falas desafiadoras sobre o sistema punitivo. Professor Orlando Zacconi, é um prazer estar aqui contigo hoje. Prazer todo A minha meu. querida amiga, ativista de direitos humanos, Janira Rocha, com uma longa história também na luta por vulneráveis. Então, aqui vamos começar pelo nosso decano, professor Ciro Darlan, que é quem prefacia essa obra. Professor Ciro, queria que falasse um pouquinho sobre a tua visão dessa obra do Márcio dos Santos Nepomuceno, Execução Penal Banal Comentada. Olá, doutora Flávia, muito obrigado pelo convite. Estar aqui do lado do professor, doutor Orlando Zacconi, da nossa querida amiga, também professora, parlamentar, Janira Rocha, é um prazer muito grande. E esse tema é um tema muito desafiador, porque é uma voz que vem do outro lado das grades, né? Uma voz que vem do cárcere. É um verdadeiro milagre que nós possamos estar aqui diante de um livro que não é o primeiro, acho que é o 7º livro que sai da mão de um apenado que está há 28 anos num sistema torturante de privação da dignidade, não é só da liberdade, é da dignidade do ser humano, mas mesmo assim ele consegue resistir e mandar o recado da dor, o recado do sofrimento e o recado também da cultura jurídica que todo preso tem. Eu sou juiz há muito tempo e eu visitava todos os presídios para saber a situação jurídica dos presos. E ainda jovem, aos meus 27 anos, eu chegava na prisão e ficava assim assustado, porque os presos conheciam muito mais os seus direitos, as suas situações carcerárias. Doutor, eu já estou com direito à progressão, o juiz não dá. E fazia os cálculos como ninguém no judiciário sabia fazer. Naquele tempo não havia ainda a informatização, mas isso nada mudou porque os problemas continuam, né? O judiciário continua sabendo menos de execução penal do que os próprios apenados. E é natural, porque eles são os principais interessados e eles acabam se aprofundando tanto no tema que o conhecimento dele é muito mais vasto do que muito professor de direito e muito mais rico porque é prático. Eles são vítimas desse sistema e eles acabam aprendendo como uma forma de defesa. E no caso desse livro, não só aprenderam, como Márcio Nepomuceno e os professores Tourinho e Paloma estão aqui apontando caminhos, soluções de como deixar de ser banal essa lei de execução penal. Então é muito interessante discutirmos, debatermos e chegar ao conhecimento do público, principalmente do público de sujeitos de direitos, das pessoas que fazem o direito acontecer,
ou tentam fazer acontecer, e, sobretudo, dos juízes, né, que são os principais responsáveis por essa lei não ter saído nunca do papel. É uma lei de execução penal fantástica, que atende a própria lei, ela atende os requisitos de respeito aos direitos humanos, só que ela não é cumprida, ela não é respeitada. O Estado brasileiro faz questão de não respeitar. Então, vamos debater sobre esse tema, vamos ver aqui o que o nosso Márcio Nepomuceno, nos seus 28 anos de isolamento, de sofrimento, tem a nos contar sobre a execução penal banal comentada. Professor Orlando Zacconi, que logo que nós editamos esse livro, eu já de imediato encaminhei ao professor Zacconi, que já havia nos contemplado nas outras obras do Márcio, né, com seus comentários, enfim, com a sua crítica sempre muito aguçada sobre o tema. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra da execução penal banal comentada. Então, doutora Flávia, primeiro agradecer o convite, estar aqui, né, cumprimentar o desembargador Ciro Darlan, doutora Janira Rocha, né, de estar podendo compartilhar, né, observações sobre essa obra tão importante por vários motivos. Primeiro porque ela não trata só da execução penal banalizada, né? Ela fala de temas importantes na primeira parte, como a questão da guerra às drogas, né, a construção do inimigo, né, que são os elementos que vão fundamentar a exceção à regra. O que é exceção à regra? A regra está lá na Lei de Execução Penal, né, mas essa regra é suspensa, né? É suspensa principalmente, né, quando você identifica, né, determinados presos na condição de inimigo. E não são todos presos que são na condição de inimigo, né? Nós sabemos que nem todo criminoso é considerado inimigo, né? São somente alguns. Aliás, algum filósofo, Michel Foucault, ele trata desse assunto quando ele fala que existe uma diferença entre delinquência e crime. A delinquência é algo que é construído como algo mais vil, mais perigoso, né? E o tráfico entra, né? Eu estudei isso, né? A construção desse inimigo traficante. Quem é o traficante de drogas, né? É uma categoria fantasmática, segundo a professora Vera Malaguti Batista. Ela diz que é uma categoria fantasmática porque ela engloba, né, uma série de condutas, de comportamentos distintos, né? Imagina, é tanto traficante, uma moça que tenta botar uma pequena quantidade de drogas para o companheiro no presídio, e se ela foi identificada tentando botar essa pequena quantidade de drogas, ela vai ser traficante, né? Como o Fernandinho Beiramar, como o Márcio Nepomuceno, e, né, se cria essa categoria que faz uma coisa assim, são todos muito perigosos, né? O grande perigo é o tráfico. E os discursos que são construídos, inclusive pelos órgãos públicos, a polícia, às vezes coloca assim, olha, eu ouvia na polícia, agora fiquei 23 anos na ativa como delegado, me aposentei ano passado, mas eu ouvia discurso assim, 95% dos crimes na cidade do Rio de Janeiro têm origem no tráfico. Que isso? Mas onde está a pesquisa? Quem pesquisou? Qual foi o instituto? A partir de que base? Não tem. São discursos que vão sendo construídos apontando o tráfico como o maior inimigo, o maior crime, né? E a gente vê que, na realidade, né, o tráfico de drogas nada mais é do que a venda de uma substância proibida, que se passar a ser legalizada, acabou, né? Vira um comércio. Ninguém, né? A diferença, né, entre uma pessoa que vende maconha ou cocaína para uma pessoa que vende álcool ou farmaco é a proibição, né? Hoje, né, nos Estados Unidos, no Uruguai, em vários países da Europa, a venda de maconha é tida como um comércio regular. Ali não tem a figura do demonizado. Então, o grande problema é a proibição, mas a gente não aprofunda esse debate político e fica criando essas categorias de inimigos que vão justificar
esse estado de exceção, inclusive, que hoje está nesses presídios de segurança máxima, que, aliás, tem um capítulo muito importante no livro que trata, né, dessa situação excepcional desses presídios de segurança máxima no Brasil, federais, né, e que a gente precisa entender. Eu tenho um livro em casa de 1980, da Elizabeth Sussequinte, com Heleno Fragoso, chamado Direito dos Presos. Eles escreveram o livro em 1980, não tinha lei de execução penal. E o livro, o fundamento do livro era o seguinte: precisamos de uma lei de execução, porque no dia que tivermos uma lei garantindo o direito dos presos, a situação dos presos vai melhorar. Bom, não foi isso que aconteceu. Em 84 veio a lei de execução penal e de lá para cá a situação do preso talvez seja pior do que antes da lei de execução penal, né? E aí a gente tem que entender como é que isso acontece, né? Porque o direito, ele não se concretiza sem a vontade política. Então precisamos, né, fazer com que o direito se concretize, seja efetivado. E isso eu acho que é o grande marco da disputa política atual, né? Nós temos um problema com o direito que é o seguinte: os direitos não são respeitados, ou eles são aplicados e não aplicados de acordo com uma decisão soberana que vai dizer que umas categorias, né, são de cidadãos aos quais se aplica o direito, mas que vai ter uma categoria que vai ser considerada de não cidadão, onde o direito não será aplicado. E eu posso dizer que hoje, né, para a imensa maioria dos apenados no sistema prisional brasileiro, eles estão considerados como não cidadãos. Por quê? Porque se retira deles direitos que são garantidos, inclusive pela Constituição. Por exemplo, os presos provisórios no Brasil hoje representam uma quantidade, dizem que 40% dos presos no Brasil são presos provisórios. Bom, eles nunca perderam direito político. Sim. Direito político deve ser retirado quando está trânsito em julgado a sentença penal condenatória. Mas o Estado brasileiro não permite que esses presos votem. E o CNJ já há muito tempo regulamentou essa questão, mas não há vontade política de que eles participem do processo político no Brasil, da escolha eleitoral, né? Não há um interesse. Aquele recorte de classe social, de fato, que se faz, né, no sistema punitivo brasileiro. E eu acho que o Márcio, nesse aspecto, quando ele fala do sistema penitenciário federal, por exemplo, o livro ele acaba por nos emprestar um trabalho de pesquisa que não interessa para a maior parte daqueles que estão tratando com o sistema penitenciário. Não há livros sobre os presídios federais. Eu acho que não há um interesse dentro desse recorte dos doutrinadores. Eu acho que o trabalho de pesquisa do Márcio nesse livro, por estar no sistema penitenciário federal, naquele modelo pensilvânico de isolamento celular com porta de masmorra, isso fez com que ele tem 3 livros já publicados, mas já escreveu 7. Dentro desse sistema de banalização, ele fez um trabalho a partir de jurisprudência, daquilo que consegue, que ele tem lá, o que entra para ele exclusivamente livros. E o seu livro o seu, o da professora Vera, foram censurados no sistema penitenciário federal. Eu quis o Acionistas do Nada, eu levei de presente para 2 presos. Ele deve ter isso como orgulho, né? Porque é sedicioso o seu discurso. O Medo na cidade do Rio de Janeiro também me foi devolvido, porque foi proibido. Foi considerado subversivo, que os presos não podem ler Orlando Zacconi, não podem ler Vera Malaguti. É incrível que o sistema é feito para moer a humanidade, né? O sistema penitenciário federal, ele cumpre luxuosamente esse papel de suprimir a dignidade humana dessas pessoas que são tidas como você disse agora mesmo, como não humanas, né? Como não dignas, indignos de vida. Sim. Mesmo. Mas é importantíssima a obra do Márcio, porque ele traz uma coisa que já está acontecendo em muitos lugares do mundo, que é a criminologia do apenado, né? Porque por mais que os criminólogos, né, na academia possam construir pensamentos importantes, né, na crítica a esse sistema punitivo, o preso ele está sentindo na pele. E a força da fala dele é muito maior no sentido de comunicar
esse absurdo, né, essa crueldade, porque, sinceramente, nós estamos falando de 28 anos de uma pessoa num estado de exceção prisional, né, num presídio de segurança máxima, e ninguém se choca com isso, né? Eu vejo muita gente sensibilizada com os golfinhos, que eu também fico, né? Os golfinhos que estão presos lá, né, naqueles parques de diversão, né? Eu vi muita gente, né, que fica indignada com os maus tratos aos animais, o que deve ser correto também, mas aí é que eu vejo, né, a questão do homo sacer, que essa figura, que ela não está nem protegida pelo direito dos homens, nem pelo direito dos animais. Você sabe que uma vez eu fui convidado pelo pessoal da UERJ, que queria escrever um livro a favor do direito dos animais. E eles sabem que eu sou vegetariano, sou Hare Krishna, me procuraram. Pô, Zacconi, você quer escrever um artigo? Eu falei, quero. Mas eu quero escrever um artigo sobre o lobisomem. Em defesa do lobisomem, porque o lobisomem é essa figura que ela é metade homem, metade bicho, e ela não consegue ter. Então, hoje, os apenados, eles estão nessa categoria do lobisomem. Assim como muitas pessoas, moradores de rua, né, eles não conseguem ter sequer a proteção dos animais. Isso é um fenômeno interessante. Você sabe que eu estive na França, uns 6 anos atrás, e numa cidade em Avignon, eu observei que os mendigos, os moradores de rua, andavam com 6, 8 cachorros. Todo mendigo via com 6, 8, 10 cachorros. Eu fiquei curioso. Falei, bom, vou pesquisar. Por que os mendigos aqui andam todos com cachorro? Ela falou assim, não, porque tem uma lei que proíbe que os animais sejam retirados da cidadela. E o mendigo, para se proteger, para não ser expulso da cidadela, ele precisa ficar com o cachorro. Olha, é disso que nós estamos tratando, né? É dessa realidade. A gente precisa entender que essa desumanização de categorias é, né, um modo de vida fascista, e quando a gente fala de fascismo, nós estamos falando de uma coisa que vai muito além de um governo, de uma, né, de uma relação institucional. É um modo de vida, é um modo de ver o mundo, né? É disso que nós estamos falando. Eu acho que a voz do Márcio, né, é importantíssima. Eu acho que a gente tem que fazer a divulgação desse livro no ambiente acadêmico, nas universidades. Esse livro ele tem que ganhar visibilidade mesmo, né, no sentido da voz dele, né, ser reconhecida como uma voz humana. Porque, repara, quando se joga um preso, e aí estamos falando do presídio de segurança máxima, mais ainda, ele tem que fazer isso num bilhete. Ele sofre censura na leitura, ele não pode ler. Por que as pessoas aqui fora podem ler o Acionistas do Nada e lá dentro o não livro pode? dele, o próprio livro dele não entrou para ele ainda, ele não pode, foi censurado para ele. Os livros dele não entram para ele ler no Sistema Penitenciário Federal. E as pessoas naturalizam isso, como se isso fosse na ordem natural. Então, essa ordem natural, Zacconi, que você se refere, isso é um projeto de sociedade, uma sociedade excludente. Sim. E essa sociedade excludente, ela, assim como ela boicota a lei de execução penal, ela boicota as leis fundamentais do ser humano, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí no papel há 34 anos e não sai do papel. Não sai do papel porque há esse projeto de dar continuidade ao processo de exclusão dos indesejáveis. Então, não interessa à sociedade capitalista a ascensão do povo pobre, do povo humilde, do povo da periferia. Então, por que houve esse combate das elites, das nossas elites, ao processo de educação, de ensino integral de Leonel Brizola? Justamente porque dentro desse projeto de exclusão, você só pode ficar se você tiver um cachorro para te proteger, porque é o cachorro, a situação do cachorro é que protege o ser humano. Não é pelo fato dele ser um ser humano, né? Não se constrói um desenvolvimento de uma sociedade através desse boicote às leis sociais. Começa com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até hoje nós não temos os instrumentos de proteção à infância. Os conselhos tutelares não funcionam. São boicotados porque faz parte desse processo de boicote generalizado ao ser humano como ser humano. Daí essa banalização com que são tratados os presos. Não só banalização, mas essa tortura permanente a que são submetidos. E a sociedade até aplaude isso. Não é que a sociedade tenha um juízo crítico, não tem sequer esse juízo crítico. A sociedade acha que é merecimento dele ficar lá. Só que a sociedade não é informada que paga R$35 mil para cada preso ser torturado
diariamente, em seu nome, em nome dessa sociedade. Então, isso é que nós temos que utilizar esse microfone, esses podcasts que estamos aí, quer dizer, esta rede social agora democratizada, porque antes era a hegemonia só das grandes empresas de comunicação. Hoje nós temos a possibilidade de democratizar o conhecimento e a informação. Então, temos que utilizar, eu tive uma passagem de 42 anos no judiciário, conheço os intestinos do judiciário e sei que é o judiciário que é o principal responsável por essa banalização da lei de execução penal. É uma fila indiana, né, professor? Que leva ou à morte ou a um cárcere que não tem recuperação. Quando você pensa que no sistema penitenciário federal, por exemplo, isso a gente tem discutido muito, Janira tem participado desse debate de perto, se debate que o preso, o melhor para a segurança da sociedade é que ele não tenha acesso à própria família. Ele não tem o direito de abraçar um filho, né? E aí a ideia de que a pena não passe da pessoa do condenado é uma ficção constitucional, porque, na verdade, no sistema... É uma pena coletiva. É uma pena coletiva. Quando você imagina, o Márcio está desde 2007 na Penitenciária Federal, que foi criada para ser contingencial e de emergência para um curto período de tempo. Não dá para você manter alguém solitária gastando mais de 30 milhões ao ano, esse trabalho de pesquisa nós fizemos, com remédios psiquiátricos para manter os presos dopados, né, Janira, no sistema penitenciário federal. Isso é outra contradição, né? Porque isso tudo se faz em nome da guerra às drogas. Mas é através das drogas que se mantém o preso. Eu acho que tem... Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, né? Participar desse debate. Mas acho que tudo isso que foi falado aqui, na verdade, é um pano de fundo para uma outra questão que é importante para essa superestrutura política capitalista. Que é assim, a criação do inimigo, ou seja, o inimigo traficante. O inimigo público número 1 hoje é o traficante. Quando você tem um Márcio, um Beiramar, enfim, um Marcola, você tem essas figuras e cria todo esse enredo no entorno, você deixa de olhar para o grande empresário que está colocando agrotóxico de uma maneira completamente criminosa na alimentação da população como um todo. Você deixa de olhar para o sistema financeiro bancário, onde você tem taxas de juros tão escorchantes e que permitem golpes cotidianos contra vários setores da população, aposentados, enfim, pequenas e médias empresas. Na verdade, a sociedade capitalista, ela precisa encobrir os seus verdadeiros bandidos, que são todos legalizados, né? Você tem os verdadeiros bandidos, aqueles que estão na Amazônia, destruindo a Amazônia de uma forma quase que... assim, em 50 anos o planeta vai estar destruído. Olha, a partir desse ano já não tem volta para a Amazônia. Então, assim, passou a uma escala que não é só mais a briga pela produção capitalista, pelo lucro. Não, já existe uma destruição do planeta, onde os grandes milionários já estão construindo bunkers para poder, né, se salvar de uma hecatombe e já tem as suas naves buscando explorar outros locais, né, do universo para poder fugir de um caos que eles estão criando, de uma destruição que eles estão criando, né? Então, assim, é preciso ter pessoas como Márcio e outros bandidos, entre aspas, para esconder quem são os verdadeiros bandidos dessa história. Então, o sistema prisional, a tortura, a fome, a falta de água, tudo que acontece cumpre um papel pedagógico. A criação desses bandidos, o sistema prisional federal. Eu estava em casa agora de manhã, eu estava vendo uma reportagem falando dos 2 presos que fugiram, né? Tá 19, 20 dias e tem 500 homens com drones, com isso, com aquilo, com não sei o quê, buscando e a imprensa fazendo aquela arruaça, mostrando. Então, esse espetáculo, esse show, né? Aproveitar o episódio para criminalizar mais e a população lá em casa torcendo, poxa, mas tem que pegar esses bandidos e tal. Então, assim... Na verdade, o buraco, infelizmente, ele é muito maior. A gente vê aí, e eu acho que vai piorar, porque hoje a gente está vivendo uma nova revolução tecnológica com as IAs. A substituição do homem por essas tecnologias é imensa.
a tendência é que mais pessoas sejam jogadas à pobreza, à miséria, e para você justificar a pobreza e a miséria, você tem que criminalizar. Por exemplo, eu estava em São Paulo ontem, você anda pelo centro de São Paulo, você vê hordas e hordas e hordas de pessoas, mães com crianças no colo, bebê, pessoas idosas, homens adultos, jovens, adolescentes, todos na rua com seus cobertores, todos sujos e tal. E eu estava com um grupo de advogados e as pessoas falavam os cracudos. Então, assim, a imagem da pobreza, a imagem da exclusão foi criminalizada. Imediatamente você olha e fala, nossa, uma pessoa pobre, nossa, uma pessoa com fome. Não, é o cracudo. Porque o cracudo separa, tira a humanidade daquela pessoa, separa aquela pessoa da sociedade, separa aquela pessoa da solidariedade ativa, da necessidade de fazer alguma coisa. Não, eu tenho que fugir dessa pessoa, porque ela é perigosa. Autoriza a segregação. Exatamente, aquela pessoa é perigosa. Então, assim, e o sistema prisional é meio que, numa ótica mais subjetiva, bem subliminar, assim, é o lugar ideal para que esse cracudo que me ameaça na rua, que ele esteja lá. Ou seja, você vincula a pobreza ao crack, à droga, sistema prisional ao traficante e tal. Você cria um sistema harmonioso e funcional que esconde os verdadeiros bandidos e que cumpre um papel pedagógico de manter tudo como está, interessante, até Jabira, que seja destruído. Como você está passando aqui para os nossos telespectadores, para a nossa mesa aqui, uma imagem bíblica, né? Antigamente, nos estertores da humanidade, isso era simbolizado pelos leprosos, né? A pessoa leprosa não podia se aproximar da sociedade, fica longe, fica no deserto. Põe uma placa, eu sou leproso. E você está mencionando que em pleno século XXI a gente faz a mesma coisa e estereotipa o pobre chamando de cracudo, chamando de criminoso, criminalizando a pobreza. Quer dizer, desumanizando o próximo, desumanizando o semelhante. De mim Nós somos semelhantes, mas nem tanto. Aquele é cracudo, eu não sou. Eu sou bem vestido, eu tenho dinheiro, eu tenho acesso aos bens. Aquele que não tem acesso aos bens tem que ir para a cadeia, tem que ir para o deserto, tem que ter uma placa dizendo eu sou cracudo, sou leproso. Esse discurso do crack, professor, não sei se você se recorda, nós fizemos um evento na Emerge com usuários de crack. Era um evento que discutia, era o projeto 7666 do Osmar Terra, com a ideia de internação compulsória, na verdade, para fazer asepsia social. E nós fizemos uma dinâmica, eu trabalho com usuário de crack desde 2012, nós levamos cartolinas, canetinhas para que eles se manifestassem. E eu me lembro a primeira cartolina, né, que eles entraram em fila lá para o evento, todos eles, eu busquei eles ali na Avenida Brasil, onde a gente já fazia um trabalho há algum tempo, e eles diziam o seguinte: o crack não leva à miséria, a miséria leva ao crack. E essa é a grande discussão, na verdade, porque aquelas pessoas estão em situação de rua e o crack chega no Rio de Janeiro em 2007 e é um fenômeno do sistema penitenciário federal. Ele chega ao Rio de Janeiro depois que os presos do Rio de Janeiro são transferidos para Catanduvas, porque até então existia um acordo dos grupos aqui, dos grupos anti-opressão, que chamam de facção, de não trazer o crack para o Rio de Janeiro, porque eles tinham aquela ideia que é passada nas mídias, de que o crack mataria os seus consumidores muito rápido. Então, eles entendem, depois que eles fazem o intercâmbio, porque é para isso que serve o sistema penitenciário federal, a partir dele, mais de 50 facções criminosas foram criadas, a partir desse intercâmbio de miséria, né? Porque quanto mais opressão, mais grupo anti-opressão. Porque até o cachorro chutado vai te morder, ele vai reagir. Então, o surgimento dessa organização, das organizações anti-opressão, com esse intercâmbio cultural que é feito a partir do sistema penitenciário federal e a partir dele outros grupos foram criados, Brasil afora, isso tem muito dessa dinâmica, né? E o crack também está nesse lugar de emprestar. Eu me lembro muito bem nos governos de esquerda, e quando eu falo que o punitivismo no Brasil, ele é sim ambidestro, eu me lembro que muito se falava, olha, não tem mais miserável. Os miseráveis desapareceram. Por quê? Porque nós colocamos um rótulo neles, como você disse agora. Agora eles não são pessoas em situação de rua. Eles são cracudos. Ou seja, eles não estão ali porque eles não têm
onde viver, onde morar, e a gente resolve tudo com internação compulsória. Então a gente passa... Ou prisão, né? Ou prisão. Ou a gente interna compulsoriamente, né? Como se aquela situação... Não adianta você tratar, porque você precisa, na verdade, dar dignidade. Aquelas pessoas, se elas forem tratadas com fármacos, né? Nós discutimos isso lá, o problema do vício se resolve rapidamente. O problema é que você vai devolver ele as mesmas condições que fizeram com que aquelas pessoas fizessem o uso. E eu acho que, nesse aspecto, ele faz no livro anterior do Márcio, ele também fala muito disso, dessa situação do uso de drogas, né, das populações periféricas. Eu acho que esse desafio de você ouvir a criminologia do apenado na primeira pessoa de alguém que está ali lendo aquilo que lhe é permitido entrar, porque o sistema também veta algumas obras de criminologia, mas você ter essa visão, né, de um preso que está dentro desse sistema extremamente opressor, tentando furar essa fila indiana que o leva ou para a morte ou para um cárcere que não tem jeito, que não tem retorno, né? Então, quando ele desafia, na verdade, o sistema... a partir das suas obras, dos seus livros. Eu acho que a melhor forma dele romper essa fila indiana é através dessa fala crítica dele. O livro tem um misto de processo, direito penal, lei de execução penal, mas ele é muito mais um livro de criminologia, né? Além do trabalho de pesquisa. Eu acho que isso é desafiador. E uma jurisprudência bastante rica. E o que o professor Zacconi falou aqui, de que nós temos que realmente levar esse livro para todos os rincões acadêmicos, sobretudo, e colocar na mesa para debate, para estudo, para pesquisa. É por isso que nós estamos fundando a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, justamente para fazer o contraponto com a Academia Brasileira de Letras da Elite, que faz muito bem à nossa sociedade, à literatura, à nossa cultura, mas é preciso que a sociedade também conheça que do outro lado das grades existem vozes poderosas, igualmente cultas e que devem ser ouvidas. Daí a gente ter essa ideia coletiva que nós estamos construindo de fundar a Academia Brasileira de Letras do Cárcere, para que escritores como Graciliano Ramos, que foi tão distinguido na nossa literatura, que escreveu dentro do cárcere, como tantos outros escritores que escreveram as suas obras maravilhosas dentro do cárcere, como Nelson Mandela, Pepo Mujica, Beccaria, grandes escritores e que tiveram repercussão e que ajudaram um pouquinho a mudar, a dar um pouco de sensibilidade para a nossa sociedade. Vamos mostrar também, não só na literatura, mas em outras artes também, na pintura, na escultura, no artesanato, que dentro das grades existem pessoas, seres humanos, com sensibilidade, com possibilidade de acrescentar valores positivos a essa sociedade. Porque se a gente ficar só com este olhar preconceituoso de que ali estão os leprosos, ali estão os cracudos, ali estão os bandidos, eles nunca terão a chance de voltar, e eles vão voltar, queiram ou não queiram. Passem 10 anos, 15 anos ou 30 anos, eles vão voltar. E se nós não investirmos para que eles voltem a ser nossos companheiros de vida, tratando-os como seres humanos, de nada adiantará todo esse investimento, esse custo, essa despesa que a sociedade coloca para tratá-los como animais atrás das grades. Agora, desculpa, só uma observação. Quando a gente fala do Graciliano Ramos, do Mandela, Mujica, eles vão falar assim, eles falam, são presos políticos. Isso é interessante, porque essa distinção entre preso político e preso comum é completamente arbitrária. Na verdade, nós, da criminologia crítica, sabemos que todo preso é político. Aliás, o nosso escritor Nelson Nepomuceno tem um livro que fala preso político. O título do livro de guerra. Preso de guerra. Isso. Preso de guerra. Ele já entendeu. Ele já entendeu que ele é um preso. Esse é que é o perigo. Por isso que os livros como Acionistas no Nada, O Medo na Cidade
cidade do Rio de Janeiro, qualquer livro crítico que leve essa informação presa é proibido. Porque na hora que o preso entender qual o papel que ele representa nesse jogo, né? Eu queria agregar uma outra questão, que é o seguinte, né? O doutor Ciro está falando da necessidade de, através das obras, ir conscientizando as pessoas do caráter, enfim, dos presos e tal. Eu acho que assim, a Bíblia diz, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Uhum. Eu não acredito que a sociedade, no nível que nós estamos hoje em dia, ela vai aprender nada pelo amor. Eu acho que é só pela dor. E assim, as pessoas precisam ter consciência de qual é o momento histórico que o mundo do trabalho vive. Todas as pessoas, para existirem, elas precisam de um trabalho. É assim na sociedade capitalista. E o mundo do trabalho vem há alguns anos sendo cada vez mais destruído. Se você, hoje, por exemplo, nos bancos, nós pagamos para fazer o que mais de 2 milhões de bancários que foram demitidos nas últimas décadas faziam. Aonde estão esses bancários? Alguns estão no Uber, outros estão, enfim... e alguns estão na rua. Então, assim, existem servidores públicos que lotavam o centro do Rio de Janeiro, as grandes capitais e tal, e que não estão mais onde estavam. Onde estão essas pessoas? Onde estão aquele número gigantesco de operários das grandes montadoras em São Paulo, que foram todas mecanizadas e substituíram aquela mão de obra? Para onde foram essas pessoas? Foram para as ruas. Parte dessas pessoas hoje são os cracudos das ruas. E a tendência com cada vez mais a modernização, com as IAs, enfim, com toda essa tecnologia nova, é que a mão de obra seja substituída e que as pessoas em grandes contingentes, cada vez elas sejam menos necessárias. Exatamente. Então, quem hoje está sentado ali na classe média, consumindo, e está tudo bem, está tudo tranquilo, tem que enxergar que ela está, enquanto classe social, enquanto população, que ela está descendo, ela não está subindo. Não existe um processo de enriquecimento coletivo na sociedade. Não. Existe um processo onde a ponta da pirâmide, aqueles 10%, cada vez estão mais ricos, mais poderosos, com acesso a mais recursos, e o restante da pirâmide está descendo. Por isso que a gente tem um fenômeno da criminalização dos mercados ilícitos. E a questão das drogas tem relação com exatamente. Isso. Controle social da pobreza. Não tem no mercado formal como arrumar um emprego, corre para o tráfico. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que... A sociedade que hoje enfia o dedo, fala, o traficante tem mais é que prender mesmo, não tem que ter água. Para que está preocupado? Tem que... Leva para sua casa. Leva para sua casa, não gostou. Essas pessoas, elas fortalecem um polo político, né? Que, infelizmente, como a Flávia fala, sim, a direita, os setores do centro, mas, infelizmente, setores da esquerda, que não conseguem vislumbrar a necessidade de dar essa batalha política para evitar o que acontece dentro dos presídios, para dar uma contramensagem a isso. Claro, Jane. Mas estão preocupados só com governança. Só estão preocupados com a próxima eleição. Se querem governar o modelo econômico, precisam de segurança, porque esse atual modelo econômico, na forma como a Janeiro está colocando, só tem como saída uma gestão, né, de controle social violento desses que estão colocados à margem, né, com consumidores. Do Bentão, não tem ali. Como. Então, hoje, segurança é um projeto que se constrói a partir da insegurança. Ou seja, uma sociedade insegura é necessária. Mas mais ou menos como o Darcy Ribeiro falou da educação, que o fracasso da educação no Brasil era um projeto. Era um projeto. E ele dava certo, a gente viu que era um projeto. Isso tudo que está acontecendo, né, é projeto. Um projeto também. Que viabilizou, né, os grupos econômicos a se apoderarem da educação e transformarem a educação o que ela é hoje no Brasil. A segurança pública no Brasil, não existe fracasso da segurança pública. O chamado fracasso da segurança pública no Brasil é um projeto. Porque o que acontece? O Luiz falava muito sobre isso. Porque você está sempre... dando soluções, por exemplo, o sistema prisional não funciona, tem rebeliões, tem lá, né, pessoas mortas. Aí o que faz? Um presídio de segurança máxima, porque os cabeças das rebeliões têm que ir para o presídio de segurança máxima. Esses dois que supostamente estão foragidos, que a gente nem sabe se eles ainda estão entre nós, né? Eles foram parar no presídio de segurança máxima porque participaram de uma rebelião e agora querem transformar os caras para justificar o que eles estavam fazendo no presídio de segurança máxima, grandes
lideranças do Comando Vermelho. Nada disso. Eram 2 pessoas que foram apontadas, a gente também não sabe nem, não tem certeza se eles realmente encabeçaram a rebelião, mas eles eram apontados como lideranças numa rebelião que aconteceu no presídio lá no norte. Então, ou seja, para a gente dar solução a um problema, se cria outro, né? Os presídios de segurança máxima nada são, né, do que uma Aliás, tentativa... a coisa mais fácil é criar. Nós, na advocacia, vivemos isso. Quantas vezes cada um de nós aqui, atuando em prol de algum desses presos, não foi criminalizado, claro, tentar, sim. Olha, advogado do tráfico, advogado do não sei o quê, advogado do Comando Vermelho. Então, assim, essa questão de estigmatizar pessoas, isso tem uma função política, uma função social. Só que, assim, eu acho que a grande tristeza é a gente ver que é um sistema que ele está conectado com uma questão superestrutural muito maior. Não é um problema no Brasil. A gente tem que dizer assim, eu, por exemplo, vi com muito orgulho, eu votei no Lula, vi com muito orgulho ele falando sobre a Palestina e dando combate, né, dizendo do genocídio e tal, mas quantos genocídios acontecem dentro do nosso país? Por exemplo, o sistema prisional... Existe um verdadeiro genocídio. Eu, por exemplo, faço assessoria política para algumas associações de familiares de presos. Por exemplo, no Pará, tem presídios lá onde existem vários presos com bolsas de colostomia. Era um número imenso. E as entidades... Por que tanto preso com bolsa de colostomia? Pela tortura anal. Sofrem tortura anal de forma tão grave que termina... Com um comprometimento que os leva à bolsa de colostomia. E tem associações, entidades, ONGs lá denunciando isso. Eu estive em Brasília dentro de fóruns que estavam audiências públicas em Comissão de Direitos Humanos discutindo essas questões, fazendo denúncias, deputados pegaram, fizeram pronunciamentos e tal. Isso foi há 4, 5 meses. Você vai lá no Pará, continua. Entende? Então, assim, infelizmente... É o que você estava falando. Mesmo as representações políticas, né, de esquerdas, mais progressistas e tal, não conseguem se dar conta tanto dessa relação superestrutural, mas da coisa do humano. Um parlamentar, ele tem que cuidar do humano, da pessoa, de carne e osso, daquela que tem sangue nas veias, daquela que sofre, que tem sede, que, sabe? Mas isso então, tudo que você está mostrando aqui nessa mesa para os nossos telespectadores aqui, nós temos um ministro dos Direitos Humanos que é assim, o ideal que a gente pode sonhar um ministro dos Direitos Humanos melhor do que Silvio Almeida? Não. Como é que isso acontece com um governo que tem um ministro de Defesa dos Direitos Humanos como Silvio Almeida? Um homem que tem toda uma história, um homem intelectual, um intelectual negro, um professor, um homem de uma sensibilidade incrível. Ele sabe que isso está acontecendo dentro do sistema penitenciário. Nós temos hoje um ministro da Justiça que é um homem iluminado, um homem que veio do Supremo Tribunal Federal com um trabalho fantástico. Ele é o responsável pelo que está acontecendo dentro do sistema penitenciário brasileiro. É claro que ele pegou esse bode há um mês, mas não muda nada. Mas nós temos, doutor, não muda nada. Tem isso que o senhor falou que é verdade, mas tem as contradições da vida. Dentro do sistema penitenciário, nós temos agentes prisionais, as pessoas que cuidam do dia a dia do preso, que são todos vinculados ideologicamente ao governo passado, ao governo Bolsonaro. Tem exceções? Óbvio, não são, eu falei todos, não são todos. Mas, assim, existem muitas pessoas, uma grande maioria dos cuidadores, daqueles que estão ali com a tarefa do dia a dia. Essas pessoas, ideologicamente, elas não estão vinculadas a esse projeto, né? Do ministro dos Direitos Humanos, do ministro da Justiça. Então, assim, falta, do meu ponto de vista, um compromisso de classe, um compromisso, enfim, dessas autoridades no sentido de botar o pé no chão. O ministro Silvio, no início do ano, ele fez um compromisso com as entidades e ele fez algumas vistorias, né, em alguns presídios no Brasil todo. Então, algumas questões foram vistas ali, foram, sim, encaminhadas para serem resolvidas. Mas o ministro vai nos próximos meses andar os presídios. A gente arruma os presídios aqui, a gente que frequenta as cadeias sabe como é que é. Vai ter uma vistoria. Eu fui parlamentar, fui deputada. Vou fazer a vistoria em tal local assim. Recebemos uma denúncia. Chega lá, tá tudo bonito, brilhando e tal. Então, Janira, você está falando... Tem que ter um compromisso político real, não só na academia. Você está apontando o dedo para os agentes, por exemplo, os guardas penais.
e para os diretores de presídio, esses são aqueles que boicotam a execução da lei de execução penal. Mas eles fazem parte desse projeto de destruição. Sim. Porque você veja, os guardas penais do Rio de Janeiro, eles não têm concurso há muito tempo. Eles ganham menos do que todos os profissionais da segurança pública. Eles são também passam muitos perrengues como trabalhadores. São também espoliados, explorados, vitimizados. Quer dizer, isso já faz parte do projeto de violação dos direitos humanos através dos próprios cuidadores dos cuidados. Olha, eu Você postei, vê, doutor... os guardas penais do Rio de Janeiro estão fazendo uma greve, que prejudica o preso, que prejudica a família do preso, que ninguém vai ter compreensão com isso, mas a gente tem que ver que eles têm as suas próprias razões como trabalhadores do sistema. Eu apoio integralmente a luta Você dos soube, guardas. por exemplo... Todos os profissionais de segurança pública, eles tiveram recentemente um adicional de 30% no seu salário, menos os guardas penais. E eles são da segurança pública. Todos os profissionais de segurança pública, eles têm passe livre dos transportes públicos, menos os guardas do sistema penitenciário. Será que tem uma função? Aí, essa exclusão deles de determinados direitos já é uma tem forma... uma função no sentido de que tipo de trabalho eles vão prestar? Claro. Eu postei no meu Instagram um dia desse uma imagem que me foi mandada por um guarda penal mostrando o treinamento deles. É o COI, o DOI, né, dependendo do estado, que é aquela polícia que entra ali, tem uma tentativa de rebelião, ou tem que ter uma transferência, é a galera, né, do ostensivo que entra. O treinamento deles é pior do que o BOP. É tiro, porrada e bomba, é pancadaria. Os direitos deles são muito lá embaixo, né? Então, eles têm aquela revolta do direito que não tem acesso são do cotidiano. São violentados no treinamento, são violentados. Ideologicamente, tem uma posição política que junta a fome com a vontade de comer e olha pro preso com desprezo e tal. E o que é o preso no sistema? O cara tá ali, se ele olhar para cima, é uma falta grave. Ele tem que andar olhando para baixo, com a mão para trás, entende? Quando ele fala, ele tem que dizer sim, senhor, não, senhor. E se por acaso ele olhar, enfim, ele apanha mesmo e tal. Sim, esses dias mesmo o Márcio respondeu uma falta disciplinar porque... se despediu dos advogados, né? Apertando a mão e não podia tocar no advogado. E aí o agente penitenciário falou, olha, eu vou formular um PDI, um processo disciplinar contra você. E aí ele virou-se pro agente e disse, isso aí não vai dar nada não. E aí o apertar a mão, eles arquivaram a questão da falta disciplinar por eu apertar a mão. Mas aquilo era um ato de desafiar o guarda quando ele disse, olha, isso não vai dar nada. Tipo, até o direito de ele julgar o fato na condição de interno, né, de um sistema extremamente opressor. E por isso eu acho que o grande desafio o que todos nós, nas nossas falas aqui, dissemos é que nós estamos naquele inferno de Dante. Não tem saída. E o que o Márcio e outros presos, outras vozes do cárcere fazem ao escrever, ao se manifestar, ao usar o direito de se exprimir, o que eles acabam fazendo é tentando romper essa lógica, esse inferno de Dante. Então, por isso é tão importante que os estudantes de direito, aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça, com o sistema punitivo como um todo, precisam escutar essas vozes que vêm lá do fundo do cárcere, porque elas vão mostrar um pouco de como talvez aqui esteja a solução para romper essa fila indiana, para mudar um pouco, virar essa lógica desse inferno dantesco que a gente vive no sistema. E no caso dos policiais penais, existe, lógico, em toda estrutura da segurança pública, um projeto de embrutecimento das polícias para que os policiais se coloquem num campo de guerra e vejam não só os apenados, mas aqueles que são construídos como inimigos criminosos, como, né, aqueles que devem ser confrontados. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, eu sou coordenador nacional do movimento, a gente tem como um pilar, né, o debate sobre a construção do policial como trabalhador. Repara, o policial ele precisa se ver não como soldado,
preparado para uma guerra, mas como servidor público, um trabalhador, né? Por incrível que pareça, os países que mais avançaram no direito dos presos conseguiram isso através de uma intervenção do Sindicato dos Agentes Prisionais. Repara, o Nils Christie, que é um criminólogo que nos deixou há alguns 3 anos atrás, norueguês, ele dizia que na Noruega, né, você tem um número baixo de presos, não porque lá tem uma criminalidade, um índice criminal menor do que em outros países da Europa. É porque lá o Sindicato dos Agentes Penitenciários se movimentou no seguinte sentido: só entra no sistema dentro do número de vagas. Isso foi uma reivindicação dos policiais penais, porque eles, se entendendo como trabalhadores, eles querem trabalhar em condições ideais. Então, lutar pelo direito dos presos passa a ser, no caso da Noruega, né, uma pauta do Sindicato dos Policiais Penais, porque lá eles não se veem como soldados numa guerra contra os apenados, eles se veem como trabalhadores, e como trabalhadores eles querem as melhores condições de trabalho. O Zacconi, a ANFAP, que é a Associação Nacional de Familiares de Presos, construiu uma pauta de reivindicações com vários pontos, né? Várias reivindicações que traduzem o sistema. E os dirigentes das associações fizeram questão de colocar nessa pauta, que é do movimento de familiares e egressos, as reivindicações dos guardas penais. Porque entendiam que as reivindicações dos guardas penais também deveria ser a reivindicação dos egressos, dos presos e dos familiares. Porque não tem solução para se acabar com as mazelas do sistema sem incluir os guardas e os seus direitos. E justamente colocar a pauta, brigar pela pauta desses profissionais como uma maneira, como uma aproximação e uma forma de combater esse embrutecimento que faz com que sejam inimigos dentro do sistema. Sim. Então, acho que o que você está falando é assim, e essa é a tônica que a gente vem buscando imprimir, a necessidade dessa aproximação. Por isso essa parceria é fundamental. É fundamental. E tão sedicioso como esse conhecimento crítico chegar, né, para os presos, é quando ele chega para os policiais. É impressionante. Eu, como delegado de polícia, quando eu tive a oportunidade de receber esse conhecimento, dá uma virada numa chave, porque você se enxerga, você vê qual é a sua função dentro desse sistema todo, né? E aí você reduz danos, porque, repara, nós não temos a força ainda, enquanto trabalhadores da segurança, um delegado, um agente, um policial penal, de fazer a transformação do sistema. Claro. Mas você reduz danos. Reduz muito danos, né? E lá na frente, quem sabe um dia, os policiais se reconhecendo como trabalhadores, eles vão poder se reconhecer na luta dos demais trabalhadores, né? E aí eu acho que vai ser a virada da chave definitiva. Genial. Gente, esse episódio de hoje ficou maravilhoso. A gente ficaria horas aqui. Mas, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser adquirir o livro Execução Penal Banal Comentada, e agradecer meu querido amigo Orlando Zacconi. Prazer sempre imenso debater com você. Minha amiga Janira Rocha, obrigada pela tua presença aqui nesse episódio. Nosso decano, nosso mestre, professor Ciro Darlan, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado. Ótimo debate. Espero vocês aqui no próximo episódio do Criminal Queen.